Nós temos uma séria tendência de simplesmente reproduzir uma mentalidade dicotômica que vem desde o período medieval, que distingue ou distancia a vida prática da fé, a vida do dia a dia e a religiosidade. Em alguma medida, isso é a nossa herança católica, que vem desde lá de trás, onde a ênfase, ou aquilo que Deus realmente valorizava, era basicamente o que uma pessoa fazia diante dele no contexto da igreja, ou através da igreja, e todo o restante da sua vida poderia ser vivida simplesmente como bem entendesse, como se Deus não tivesse absolutamente nada a dizer ou a interferir nessa vida do dia a dia. Algum tempo atrás, eu conversando com uma colega, ela estava pedindo algumas orientações, porque ela estava lidando com o tema da ideologia de gênero no fórum da cidade dela. Ela é advogada, e ela estava tendo que apresentar ali toda uma peça sobre essa discussão da ideologia de gênero num caso que ela estava tratando ali diante do juiz. E ela então veio conversar comigo, algumas coisas da perspectiva bíblica, orientá-la sobre esses procedimentos e tudo mais. E ao final da conversa ela me faz a seguinte pergunta: Helder, você acha que eu devo ali dar a minha opinião como cristã ou como advogada? E a minha resposta foi muito simples: fulana, se há divergência ou diferença entre sua opinião como cristã e opinião como advogada, você não entendeu o seu cristianismo e não entendeu porque Deus te permitiu ser advogada. Agora, talvez esse seja um caso um pouco gritante demais, onde na mente dessa garota há uma dicotomia impressionante, radical. O cristianismo está de um lado e a profissão dela está do outro. Mas parece que no dia a dia é exatamente esse distanciamento que muitos cristãos têm vivido. Onde eles são capazes de entrar numa sala de aula na universidade, escutarem aquele monte de coisa que os seus professores têm a ensinar e acreditarem naquilo como sendo ciência, como sendo pensamento ou como sendo fundamental para a construção de toda a sua base teórica ou base acadêmica para a sua futura profissão. E outra coisa é o seu cristianismo ali no contexto da igreja. E nem sempre esses jovens ou esses universitários são capazes de fazer com que a fé cristã seja a lente pela qual eles vão interagir, então, com todo aquele conhecimento que está sendo ensinado na universidade. Deixa eu descer um pouquinho mais. O que é que pauta a escolha das séries que você assiste na Netflix? Das fotos que você curte no Instagram? Ou dos vídeos ou canais que você segue no YouTube? Porque se não há um fundamento cristão, se não há uma lente cristã, há uma diferença entre a sua opinião como cristão e a sua opinião como quem simplesmente quer curtir um entretenimento ou um lazer ali na internet. Na nossa sequência aqui desse final de semana, sobre não há outro, no caso Jesus, eu quero fazer algumas aplicações muito práticas, ao mesmo tempo que eu lanço alguns fundamentos do em que consiste uma cosmovisão bíblico-cristocêntrica, que parte da palavra de Deus e tem uma vida centrada em Cristo, como fundamentos últimos da composição de uma cosmovisão, dessa lente de avaliação de tudo à nossa volta. Estamos rodeados de conceitos, de oportunidades, de âmbitos, e nem sempre as pessoas estão tão conscientes do que pauta as decisões delas. Quando elas interagem com cultura, quando elas interagem com sexualidade, com lazer, planos de vida, carreira, cidadania e tantos outros. Cosmovisão, todos absolutamente têm uma. E você pode estar consciente ou não, você pode ser consistente ou não, coerente ou não. Mas todo mundo age com base num conjunto de princípios ou valores que julga ser verdadeiro, fundamental para as suas vidas. Deixa eu dar alguns exemplos. Drauzio Varela, conhecido por muitos como o médico do Brasil. Algum tempo atrás, sendo sabatinado pela Folha de São Paulo e pelo portal UOL, disse o seguinte: o religioso não consegue aceitar a vida de forma racional. E para ele, é o cristão
é o espírita, é o muçulmano, pessoas que ele diz ou retrata da seguinte forma. Por exemplo, o religioso. Ele acredita que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente acredita e ponto final. Aí ele fala sobre ele: eu sou materialista, eu sou cientista. Eu encontro a resposta na matéria, na coisa em si. Isso é uma cosmovisão. A maneira como você concebe a realidade externa, o mundo à sua volta. Lembra do filme Mulher Maravilha? Gal Gadot? E aquele filme, ele foi um marco, não apenas na história do cinema, mas para a própria ONU, Organização das Nações Unidas. Quando a ONU estabeleceu que até 2030, a Mulher Maravilha será embaixadora para os direitos femininos ou do empoderamento feminino. Reportagem de algum tempo atrás, professora relata a mudança de meninas após verem Mulher Maravilha. Pessoal, toda essa discussão de ideologia de gênero, de feminismo, empoderamento e por aí vai, isso é reflexo de uma cosmovisão. Não é simplesmente discussão de sexualidade. Tanto é que a discussão da ideologia de gênero nem está pautada especificamente no gênero em si, mas primordialmente no estabelecimento das funções do masculino e do feminino. Não é simplesmente menininho e menininha, mas o papel ou função que cada um deles tem na sociedade, na família, se é que existe família. A busca pelo início de todas as coisas, de onde veio o homem, qual a origem de todas elas. Quando a ciência está em busca disso, ela parte de alguns pressupostos, ela parte de um conjunto ou de princípios que nortearão toda a sua pesquisa. Isso é cosmovisão. Resumidamente, ou simplificadamente, é a lente pela qual você enxerga o mundo. Mas deixa eu te dar uma definição mais teológica, que servirá de base, então, para as leituras dos textos bíblicos aqui. Cosmovisão bíblico-cristocêntrica é basicamente a lente pela qual, a partir da palavra de Deus e centrada em Cristo, nós lemos, interpretamos e interagimos com o mundo à nossa volta. A nossa base não é humanista, a nossa base não é científica, a nossa base ela não é empírica, ela não é experiencial, tanto quanto não partimos do vazio ou simplesmente de uma determinada tradição. No contexto do cristianismo, nós partimos da palavra de Deus como verdade última, bem como olhamos para a realidade a partir da sua reconstrução ou da sua restauração em Cristo. E então, com absolutamente tudo à nossa volta, nós lemos, interpretamos e interagimos a partir dessa lente. Quero que você imagine uma moldura maior que serve de base para a interpretação de toda a história, bem como de todo o agir de Deus. Essa moldura é bastante conhecida: criação, queda, redenção, consumação. Ok? Criação, queda, redenção, consumação. Aquilo que a palavra de Deus retrata sobre a história, sobre as coisas que a compõem, bem como a maneira como Deus as enxerga agora, estando ou não restauradas em Cristo. Essa é a ideia de uma lente a partir da palavra de Deus e centrada em Cristo Jesus. Então vamos ler alguns textos, começando em Colossenses, e aí eu quero partir para outros textos também. Colossenses capítulo 3, verso 12. Colossenses 3,12. Esse será o texto de amanhã pela manhã, mas hoje eu quero dar um enfoque um pouco diferente, ou ressaltar alguns elementos distintos de amanhã cedo. Colossenses 3:12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. São basicamente dois conceitos sinônimos. A paz de Cristo é a palavra de Cristo. Paz de Cristo não tem nada a ver com uma certa tranquilidade que você tem no coração que te leva a fazer coisas. Talvez você já tenha conversado com alguém que estivesse prestes a tomar até alguma atitude ou decisão equivocada. Mas ele disse, não, mas meu coração está em paz. Eu tenho a paz de Cristo. Quando aquilo que estaria fazendo, sendo totalmente pecaminoso, a pessoa não deveria estar em paz. Ela deveria estar totalmente perturbada, porque aquilo fere a palavra de Deus. Paz de Cristo aqui é um conceito paralelo à palavra de Cristo. E palavra de Cristo, quando você olha ao longo do Novo Testamento, é basicamente sinônimo de palavra de Deus. É a palavra que testemunha de Cristo. Ou a palavra que diz respeito a Cristo, ou que aponta para Cristo, a essência da Escritura toda. Então essa palavra de Cristo não é diferente da palavra de Deus. É basicamente a revelação toda de Deus, que tem em Cristo o espírito da profecia, ou o culminar da revelação profética. Então a preocupação de Paulo aqui é levar aqueles crentes a terem na palavra de Deus o fundamento de suas vidas para absolutamente tudo aquilo que envolvia um relacionamento ou um comportamento no mundo. Você deve se lembrar que desde o capítulo 1, Paulo fala sobre o impacto daqueles crentes na sociedade, a maneira como eles viviam no mundo testemunhando o Evangelho. E como eles deveriam ter cada vez mais atitudes moldadas pela palavra de Deus. Não simplesmente como um livro qualquer, mas como fundamento ou critério último das suas próprias vidas. É aquilo que Paulo fala em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, onde encontramos o fundamento ou o parâmetro de Deus para as nossas vidas? Na palavra de Deus. Ela se torna então o critério de avaliação de absolutamente todas as coisas à minha volta, porque ela é a verdade de Deus. Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é verdade. Concordando com aquilo que Jesus fala em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquela questão de Pilatos diante de Jesus, quando Jesus está sendo julgado e condenado, e Jesus fala que em verdade eu te digo, e então Pilatos questiona o que é a verdade. Aquela questão permanece até os dias de hoje, o que é a verdade? E diversas propostas filosóficas, antropológicas, sociológicas, pedagógicas, psicológicas, seja lá o que for, têm surgido com o propósito de definir verdade. Muitos vão dizer que não existe uma verdade absoluta, eterna, transcendente, supracultural e atemporal, que sirva para tudo e todos, independente da circunstância ou da época da história. Se isso é verdade, de que não existe, cada um de nós estabelece para si mesmo o seu conceito de verdade e vive por ele. Como é que nós chamamos isso? Relativismo. Cada um estabelece para si o seu conceito e vive de conformidade com esse conceito, ainda que ele seja extremamente desastroso em outros contextos. Como eu costumo dizer, coerência não é uma virtude do nosso tempo. Porque pessoas pautam suas vidas por aquilo que é mais útil naquele momento. Mesmo que daqui 6 meses, 1 ano, ou na próxima atitude, tenha que contrariar o fundamento anterior. Mas não há um problema, porque não somos coerentes por natureza.
Mas quando nós enxergamos a palavra de Deus, essa palavra de Cristo como a verdade, por exemplo, nós lemos Gênesis não apenas como o início de todas as coisas, um simples relato histórico, mas como fundamento de como todas as coisas deveriam continuar sendo por todo sempre. Gênesis não é simplesmente o relato de como tudo começou, senão também a parametrização de Deus de como todas elas deveriam continuar sendo. Macho e fêmea, casamento, família, responsabilidades. Pessoal, a Bíblia não é a simples opinião de Deus. A Bíblia é a verdade final de Deus sobre aquilo que ela trata. Não é uma dentre muitas opções. E, portanto, numa cosmovisão bíblica, onde a lente pela qual lemos, interagimos e interpretamos o mundo à nossa volta está fundamentado na palavra, as coisas que você escuta na tua faculdade devem ser julgadas pela palavra, devem ser avaliadas pela Escritura. As suas opções morais, seus relacionamentos, a sua conceituação, seja lá do que for, precisam estar necessariamente pautadas nessa palavra de Cristo, caso contrário, não será uma opinião válida. Não será um fundamento digno, porque não servirá senão para uma única circunstância e não terá qualquer valor perene. A palavra de Deus, pessoal, não é aquela caixinha de promessas que a gente acessa ou recorre quando precisa ter alguma orientação para algo imediato. Como o Salmo 119, 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é interessante são interessantes as figuras usadas ali pelo autor, porque lâmpada para os meus pés significa literalmente lamparina, uma pequenina lâmpada que tinha ali num potezinho com óleo, algum filamento ali, que iluminava não muito mais do que 4 ou 5 metros de raio, como uma vela. Ela é suficiente para o meu próximo passo, para a minha próxima decisão, meu próximo momento de vida, mas ela também é a luz do meu caminho. E esse termo luz foi usado por Moisés lá em Gênesis para falar sobre os 2 grandes luzeiros, Sol e Lua. É óbvio que a gente sabe que a Lua não tem luz própria, mas pelo reflexo do Sol, ela ilumina a noite. É que toda a poluição visual da iluminação pública dos nossos dias nos impede de ver o verdadeiro brilho das estrelas e da lua. Quando você está lá bem na zona rural, lá no meio do nada, que não tem luz, e aquela noite com uma lua cheia, você consegue ver às vezes centenas de metros à frente por causa da sua iluminação. Então essa palavra é suficiente para o meu próximo passo, tanto quanto para o todo da minha vida ou da minha jornada. É quando, pessoal, nós nos valemos da Escritura, na sua sabedoria, seja naquilo que ela fala especificamente, explicitamente, ou naquilo que ela me permite pensar, segundo a sua sabedoria completa, o que Deus espera da minha vida. Ou que tipos de decisões eu devo tomar quando eu interajo ou quando eu lido com pessoas. E deixa eu te dizer, isso não tem nada a ver com a carreira que Deus quer que você tenha. Essa não é a questão, pessoal. A gente mistificou absurdamente a vontade de Deus, quase que achando que é como o oráculo de Delfos, que você tem que buscar uma mensagem ou uma verdade criptografada, escondida, que você tem que fazer um mundo de coisas para entendê-la. Pessoal, isso não é Bíblia. A Bíblia é reflexo, ou ela expressa a verdade e a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos dela diariamente, para ela moldar nossas mentes, trabalhar nossa conduta, nos dar uma mentalidade divina ou a visão de Deus sobre as coisas. E eventualmente concordaremos com um monte de gente. Quando, por exemplo, a ideia de algum sociólogo é apresentada para você e você concorda com ele. Concorda não é por causa dele em si, mas porque você submeteu o que ele disse, ou aquela proposta, à palavra, e aquilo se sustenta. Porque, pessoal, se a Bíblia não servir para isso, nós não somos em nada muito diferentes de um relativista, que acreditamos que a Bíblia só vale para a nossa vida com Deus na igreja. Quando Paulo diz que ela é útil, ele fala que ela é suficiente, esse é o significado. Ela é suficiente para...
cumprir perfeitamente, absolutamente tudo que Deus tem para nós em Cristo. É por isso que Paulo vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para que essa palavra molde a mente de vocês. Não estabeleça simplesmente os fundamentos teológicos, as convicções imateriais ou etéreas, abstratas da teologia. Não. Quando você volta lá para Colossenses, para que vocês tenham a capacidade de instruir e aconselhar uns aos outros, investir uns nas vidas dos outros. Então, quando nós pensamos numa cosmovisão bíblico-cristocêntrica, nós olhamos para a palavra de Deus como a visão divina sobre as coisas, passado, presente e futuro, humanidade, vontade, família, uso de dinheiro, administração do tempo, e pode colocar o que você quiser aí. Como eu digo, toda questão que nós temos na vida é, em essência, uma questão teológica. Por exemplo, quando você dirige o seu carro, o que é que pauta a direção do seu carro? O pisar no acelerador, respeitando leis de trânsito e limite de velocidade. É porque tem um radar, porque você sabe que tem um guarda, ou você tem medo de multa, ou porque o respeito às leis de trânsito agrada o teu Deus? De que antes de você estar diante de pessoas, você está diante de Deus, conforme a Bíblia nos diz. Você entendeu que é uma questão teológica? Quando você vai fazer um negócio, vender alguma coisa ou comprar algo, isso é uma questão teológica envolvida. O que a Bíblia te diz sobre fazer negócios com honestidade? De não aceitar meia nota, nem pedir meia nota, não sonegar imposto. Quando você está conversando com alguém, que tipo de palavreado você usa? Muito antes de ser uma simples conversa, tem uma questão teológica ali envolvida. Assim como quando você aperta o controle da tua TV ou o touch do seu celular. São questões teológicas que pautam o touch, que pautam ali. Se não for isso, pessoal, a Bíblia, para nós cristãos, não é em nada diferente do que ela é para os católicos. Um livro místico, eventualmente lido, acessado, mas que não passa disso. Quando Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é para que essa palavra abundantemente molde a sua vida de tal forma que ela seja totalmente transformada pela palavra de Deus. É por isso que frequentemente Paulo vai falar sobre a renovação da mente. Lembra, Romanos 12? Mas transformai-vos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a vontade de Deus. E Paulo vai dizer que essa renovação da mente se dá necessariamente pela palavra de Deus. Quando os meus conceitos vão cedendo espaço aos conceitos da palavra. O problema, pessoal, é o analfabetismo bíblico-teológico que marca o nosso cristianismo evangélico brasileiro. Aproveitem as oportunidades que as igrejas de vocês dão para o estudo bíblico. Seja numa escola bíblica, um culto, grupos pequenos, seja lá o que for, estude a Bíblia. Não seja um acéfalo bíblico, porque é essa Bíblia que sustentará a tua vida ao longo da tua história. Eu não tenho dúvidas disso. Por que é que jovens perdem a fé na universidade? A verdade é, não deveriam perder aquilo que nunca tiveram. Porque lhes falta base. Lhes falta base. Vocês que são universitários, não pensem que o mercado de trabalho é menos hostil do que a universidade. Não pense que você sobrevive à universidade e enfim chegou na terra prometida, no mercado de trabalho, e que agora ninguém vai questionar a sua fé. Cada momento da vida traz um conjunto de questionamentos à fé, e que se você não tiver base, você sucumbirá, você cairá. É a falta do embasamento bíblico teológico que te faz cair na universidade. E eu creio piamente nisso, pelo que eu entendo biblicamente. Ninguém que sendo biblicamente sustentável, bem enraizado, perderá a sua fé. A falta de conhecimento, a falta de profundidade é que cria raízes muito rasas e que, portanto, com qualquer
facilidade alguém arranca. É como você tirar uma erva daninha, que nem tem raízes quase, ou uma plantinha que está começando a crescer, e você tentar arrancar um jatobá. É diferente. As profundidades, ou a profundidade das raízes, é que determina o quão resistente você é à impiedade, ao ceticismo, ao relativismo do mundo. Por isso, habite ricamente em você a palavra de Cristo. Estude, dá trabalho? Dá. Não conheço nada significativo na vida, nada valoroso que não dê trabalho e não custe. Não existe. Por isso Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Segundo fundamento dessa cosmovisão bíblico-cristocêntrica, a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Um cristocentrismo. Vá lá para Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 18. Foi o texto de ontem à noite e eu quero revisitá-lo. Colossenses 1, verso 15 ao 18. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Nele tudo subsiste. Como eu mencionei ontem, isso significa basicamente, nele tudo ganha o seu sentido e razão de existência. Nada que orbite fora da esfera de Cristo subsistirá por muito tempo. Nada que orbite fora de Cristo terá sustentação permanente na existência. Porque é apenas nele, por meio dele e para ele, que encontra-se significado em cada uma das coisas que nós fazemos. A vida profissional sem Cristo será uma vida que simplesmente espera o próximo mês para ganhar o dinheiro suficiente para gastar ao longo daquele mês. A carreira universitária sem Cristo nada mais será que um desfile de vaidade de um diploma na parede ou algum artigo científico publicado. Qualquer coisa que orbite fora de Cristo, que nele não subsista, nele não ganhe seu sentido ou razão de ser, será simples vaidade. É por isso que está cheio de crente infeliz na vida, que não entendeu para que Cristo serve, que não entendeu o que quer dizer viver orbitando em Cristo, ganhando razão de ser nele. Um casamento que não orbite em Cristo está fadado à ruína. E pessoal, mais um mundo de coisa, pode colocar o que você quiser, porque todas essas coisas, embora criadas por Deus, foram manchadas pelo pecado. Nós estamos manchados pelo pecado. O cosmos está manchado pelo pecado. O trabalho está manchado pelo pecado. A vontade está manchada pelo pecado. A sexualidade está manchada pelo pecado. E todo o restante. É, portanto, apenas na restauração em Cristo, ou na redenção em Jesus, que todas essas coisas são ressignificadas por Ele. O tempo sem Cristo é simplesmente relógio que dá volta sem parar. O trabalho sem Cristo é simplesmente aquele fardo que acontece entre você acordar e ir dormir. A não ser que todas essas coisas foram ressignificadas em Cristo, porque nele subsistindo, foram restauradas. Elas foram restabelecidas segundo o propósito de Deus. É a ideia do criação, queda, redenção, consumação. Cristo morreu, inclusive, para nos redimir como profissionais, tendo agora uma perspectiva bíblica do trabalho, e por aí vai. É dando sentido à nossa vida presente e não apenas a garantia do nosso futuro eterno. O hoje, o aqui e agora, vivendo à luz da eternidade, mas tendo tudo isso ressignificado
no nosso dia a dia. Essa é a ideia do nele tudo subsiste. Vá para Colossenses capítulo 2, verso 17. Colossenses 2, 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Deixa eu ler a última parte em duas outras versões. A NVI traduziu um pouco melhor. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E a melhor tradução é da Almeida, século 21, que traduz o seguinte: mas a realidade é Cristo. O que está acontecendo em Colossos? Muitos julgavam não existir uma realidade transcendente, imaterial, eterna, espiritual. É basicamente o aqui e agora, o palpável, o material, o materialista. Do aqui se fez, aqui se paga. Tá bom? De que o máximo que você pode aproveitar da vida deve ser vivido carpe diem, a cada dia, porque um dia você vai morrer e não existe nada além disso. No contexto de Colossenses, Paulo fala que aquela comunidade estava sendo influenciada por vãs filosofias. Isso não quer dizer que toda filosofia é vã, mas a vã filosofia não presta. Aquilo que não tem fundamento, aquilo que não tem qualquer valor. E eles estavam se deixando levar por essa mentalidade. E aí Paulo, quando ele diz, mas a realidade é Cristo, ele está dizendo o seguinte: avaliem todas as coisas à volta de vocês, por meio de Cristo, como Cristo as define. Uma realidade que vai além do material. Uma das minhas maiores críticas ao conceito de verdade, como sendo aquilo que é correspondente à realidade, né? Essa é a principal definição de verdade hoje. Isso vem de Martin Heidegger, virada do século XIX para o século XX. Verdade é aquilo que corresponde à realidade. Por que eu tenho problema com isso? Porque uma mente materialista não em termos financeiros, tá? É como o Eclesiastes chama o plano horizontal, abaixo do sol, que encontra respostas na matéria, nas coisas em si. Numa perspectiva materialista, não existe o transcendente, não existe o eterno, não existe o espiritual. É por isso que aproveita-se o máximo que pode do hoje, porque não existe o amanhã. Mas quando nós entendemos que a realidade é Cristo, verdade é aquilo que Ele define como verdade, é a palavra dele sobre as coisas. E esse Cristo fala de uma vida eterna, esse Cristo fala de uma realidade imaterial. É quando, pessoal, nós tentamos entender o fundamento espiritual de todas as coisas que nós fazemos no tempo. Não é simples questão de causa e efeito. É muito além de ser a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Talvez esse seja um dos maiores enganos da geração atual. Muitos acreditam que sendo a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, aproveitará a melhor oportunidade da sua vida. Olha para a galera da startup, das fintechs e por aí vai. Não, eu só fui a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Eu só tive o clique ali para criar isso. A vida é muito além disso. Há uma dimensão espiritual, há toda uma dimensão transcendente, na qual todas essas coisas materiais ganham sentido. Essa é a ideia de uma cosmovisão cristocêntrica. Nós olhamos para as coisas além das meras aparências. Como Paulo fala, nós não seguimos simplesmente pelo que vemos, mas por aquilo que cremos. Não simplesmente pelo que apalpamos, porque todas essas coisas são passageiras, mas aquilo que não vemos é eterno. Pessoal, qual a repercussão eterna do que fazemos no tempo? Qual a repercussão transcendente dos nossos relacionamentos? Porque se eles não foram refeitos em Cristo, se eles não foram restaurados, não foram redimidos em Cristo, em nada somos diferentes dos ímpios, em nada somos diferentes dos incrédulos. Exceto que no final de semana vamos à igreja para adorar a Deus. Mas quando a gente enxerga a vida pela ótica de Cristo, nós vemos muito além das coisas em si. Nós passamos a enxergar o que Deus espera, ou o que Deus quer daquilo. Por que Deus me permitiu
ser salvo, ser redimido em Cristo e ocupar esse momento da história? Por que é que Ele me permitiu passar neste vestibular? Por que é que Ele me permitiu ter aquela profissão? Por que é que Deus colocou essas pessoas no meu caminho? Por que Deus permitiu tudo isso? Quando nós entendemos a restauração, a redenção em Cristo, essa redenção dá um novo significado a todas essas coisas. Você entendeu para que serve Jesus? Não é simplesmente para te mandar para o céu, mas te dar um novo valor, um novo significado presente. É por isso que então, lá no capítulo 1 de Colossenses, pode voltar, Colossenses 1, 5 e 6, é por isso que então Paulo dirá o seguinte ali: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal qual acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes a graça de Deus expressa na verdade. O que é essa verdade do Evangelho? Há um mau conceito entre nós cristãos sobre o que é o Evangelho. O Evangelho, pessoal, não é uma informação, embora expresse uma informação. Ninguém é salvo por acreditar numa frase, por mais verdadeira que seja a frase. Lucas capítulo 2, quando os anjos aparecem aos pastores, um desses anjos diz: eis que vos anuncio boas novas de grande alegria. A palavra lá é evangelho. Eis que estou evangelizando vocês, comunicando uma boa nova. Qual foi a boa nova dos anjos? É que Cristo nasceu na cidade de Davi. Qual é a boa notícia de Deus para o homem pecador? Cristo. O Evangelho é uma pessoa, não uma informação. O Evangelho aponta para alguém, não para alguma coisa. É por isso que é possível a muita gente afirmar o que eu chamo de a gramática do Evangelho: Cristo morto por nossos pecados. Ele pode até afirmar isso, ele pode até acreditar nesta frase, sem nunca ter se encontrado com a pessoa de Jesus. Ele crê na gramática do Evangelho, mas ele não conhece o Evangelho, porque nunca se encontrou com a pessoa que é o Evangelho. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, aquele Evangelho que ele recebeu e entregou àqueles crentes de Corinto, que Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Quem é o Evangelho? Cristo. Então aquela palavra da verdade do Evangelho de Colossenses 1 é uma vida totalmente moldada, transformada por Cristo, em quem nós encontramos toda a razão do nosso ser, ou toda a realidade da nossa vida. De novo, pessoal, Cristo não nos salvou apenas para nos levar para o céu, mas nos dar uma nova razão de ser no presente. E é essa palavra da verdade do Evangelho que moldou aqueles crentes de tal forma a terem um testemunho significativo por todo o mundo daquela época. Esse é o Evangelho. Então nós estamos falando de uma cosmovisão a partir da palavra de Deus e centrada em Jesus, como a lente que nós lemos, interpretamos e interagimos com o mundo à nossa volta. O que isso quer dizer na prática? A maneira como nós ganhamos as informações. Por qual ótica nós lemos? A ótica do direito ou a ótica do cristianismo? A ótica da medicina ou a ótica bíblica? O que quer dizer interpretar? A maneira como você lida com essas informações. A validade ou não delas, a veracidade ou não delas, o significado, os desdobramentos, as implicações desses determinados conceitos. Eu fico estarrecido ao ver muitos jovens universitários sendo expostos a conceitos anticristãos,
totalmente antibíblicos. E eles absorvendo aquilo sem um mínimo de crítica, submetendo a palavra de Deus, interpretando aquelas informações, se elas são compatíveis ou não com Deus, se elas são compatíveis ou não com o cristianismo. Pessoal, esse negócio de cristianismo é muito mais complexo do que a gente imagina, porque não é uma religião, não é uma forma de culto, é um relacionamento com Deus, é uma cosmovisão. E a maneira como nós interagimos com o mundo à nossa volta. Diante disso, o que é que eu faço? Aceito? Rejeito? Absorvo? Não. Reinterpreto? Não. Como diz Bruce Nichols, um livro chamado Contextualização, o Evangelho nunca é o convidado de uma cultura, é sempre seu juiz e redentor. O Evangelho não é convidado na tua sala de aula. O Evangelho é o juiz da tua sala de aula. O Evangelho não é convidado nos teus relacionamentos. O Evangelho é juiz e redentor dos teus relacionamentos. O Evangelho não é convidado, seja lá de que área for. O Evangelho é sempre o juiz e o redentor disso tudo, pessoal. Porque fazendo assim, nós vamos entender que o nosso cristianismo não é um dentre muitos departamentos da vida. O cristianismo é a lente pela qual nós lemos todas as áreas da nossa vida. Não é trabalho, lazer, família, vida pessoal, cristianismo. Como se fossem gavetas que você abre, curte tudo que aquela gaveta tem, fecha para abrir a próxima gaveta. É como se o cristianismo fosse o grande armário, onde todas as gavetas se sustentam ou não, onde todas as gavetas devem ser avaliadas e definidas ou não. O Evangelho é em torno de que toda a nossa vida deve girar, pessoal. Encerro com Abraham Kuyper. Kuyper foi o primeiro-ministro holandês do início do século XX. Crente muito sério, que diferentemente até da tendência da época, ele assume um cargo público de extrema proeminência ali na Holanda. E ele é um dos maiores teólogos dessa virada do século XIX para o século XX. Temos algumas obras dele em português. E ele diz o seguinte, na sua obra Calvinismo: não existe um único centímetro quadrado da existência humana em que Cristo como Senhor não reclame para si, é meu. Teu trabalho é dele, teu lazer é dele, tua vida é dele. Isso é uma cosmovisão bíblico-cristocêntrica. Quando todas as coisas, submetidas ao juiz que é o Evangelho, redimidas em Cristo, agora são absorvidas por nós cristãos. Deixa eu orar com vocês. Deus, obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela possibilidade que o Senhor nos deu de, por meio do Teu Santo Espírito, crer no Evangelho, crer em Cristo. E com isso nossas vidas serem drasticamente, radicalmente transformadas. Deus, nos ajude a enxergar na Tua Palavra não apenas um livro religioso, ou um livro da história do Teu povo, senão o fundamento da verdade do Senhor sobre todas as coisas à nossa volta. Nos ajude, ó Deus, a ter uma visão bíblica das coisas, a avaliarmos, julgarmos, interagirmos com todas as coisas pela Tua Palavra. Por isso, Deus, dê disposição a cada um aqui de estudar com profundidade a Escritura, de investir tempo, recursos, esforços, para, como Paulo fala aos Colossenses, estarem enraizados, radicados, estabelecidos na fé em Cristo Jesus. Mas nos dê também, ó Deus, uma visão cristocêntrica, da redenção que Ele proporcionou às nossas vidas e o ressignificado de todas as coisas a partir da redenção, de tal forma a termos relacionamentos redimidos, vontades redimidas, pensamentos redimidos e tantas outras coisas. Nos ajude, ó Deus, a viver cada um dos âmbitos, cada um dos momentos da nossa vida, pela palavra de Cristo e pela pessoa do nosso Senhor.
pois é em nome dele que nós oramos. Amém.